Bom dia, então, a todos os presentes, em especial a senadora Fátima Bezerra. E lamento muito, que o senador Ricardo Ferraço, que apresentou o relatório, não esteja presente aqui para discutir democraticamente essa questão tão importante que é a da redução da maioridade penal. Em nome, então, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e como integrante da comissão do Grupo de Trabalho da Infância e da Juventude deste Instituto, eu vou apresentar algumas considerações a respeito da proposta de emenda constitucional número 33, que está em debate nessa casa. Como a Raquel fez, eu vou dividir a minha fala em 3 etapas diferentes. A primeira delas é para fazer um pouco o histórico do ECA, em contraponto, principalmente, ao que o deputado Lessa disse, ao que o senhor Vladimir também disse, sobre a importância da gente reconhecer que aprovar a redução da maioridade penal é andar na contramão da história. Em segundo lugar, eu vou apresentar alguns dados estatísticos produzidos pelas agências brasileiras a respeito da vitimização letal dos nossos jovens no Brasil. E por fim, então, eu vou falar um pouco a respeito dos adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa de internação, privados de liberdade, porque os adolescentes são, sim, punidos nesse país, apesar de todos os argumentos infundados contrários a isso. Então, começando a fala pela parte do histórico, não obstante tudo que foi falado até agora nessa comissão, é muito importante esclarecer que o tema da responsabilidade penal da criança e do adolescente na América Latina passou por 3 grandes etapas. Eu tinha um PowerPoint, dá para colocar, talvez seja mais fácil de... Colocou? Isso, pode passar para a segunda página já. Então, a primeira etapa vai do século XIX até mais ou menos o século XX, momento em que os códigos penais das cortes, que possuíam características meramente retribucionistas, tratavam os menores de idade praticamente iguais aos adultos, com exceção dos menores de 7 anos de idade. O segundo momento, então, essa segunda etapa, porque passa a América Latina, como bem pontuado pela Raquel, tinha caráter meramente tutelar. Nesse sentido, é de se considerar que a América Latina tinha influência, sim, de um movimento reformista que se iniciava nos Estados Unidos e já tinha passado pela Europa, e que exigia não só uma justiça especializada, mas uma administração que cuidasse da matéria dos menores. Assim, a Argentina foi o primeiro país na América Latina que implementou isso, em 1919, depois o Brasil, com o conhecido Código de Menores, de 1927. A terceira etapa, que está em voga até hoje no Brasil e que a gente espera continue, ela começou em 1989 com a aprovação da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças das Nações Unidas, a normativa internacional mais importante nessa seara. A partir dessa etapa, então, as crianças e os adolescentes passam a ser reconhecidos como sujeitos de direitos. O ECA, ao contrário do que muitos dizem, é inovação nesse sentido na América Latina. De acordo com diversos pesquisadores, o ECA não só trouxe novidades, como reformulou radicalmente as relações que as crianças e os adolescentes tinham com o Estado e com os adultos. Se descarta, então, uma bondade direcional com a tutela para exaltar uma justiça que garanta os direitos fundamentais dessa população. O ECA regulamenta os direitos de adolescentes e estabelece as medidas socioeducativas que são as sanções para aqueles adolescentes em situação de conflito com a lei, porque eles não nascem em conflito com a lei, a gente coloca eles em situação de conflito com ela. Essa legislação cria, então, um sistema de garantias e proteção para essas crianças e para esses adolescentes, onde situações de vulnerabilidade não são mais criminalizadas. Em situações em que o adolescente se encontra com seu direito ameaçado ou violado, não é ele que se encontra em situação irregular, e sim as instituições que são responsáveis pelo seu bem-estar. Eles não são mais incapazes, e sim pessoas completas, com todos os direitos dos adultos, além daqueles direitos específicos, como muito bem pontuou a Raquel, precisamente por reconhecer-se que são pessoas em peculiar condição de desenvolvimento. Os adolescentes devem ser julgados por tribunais específicos, com direito à defesa e reconhecendo-se que, por serem pessoas em desenvolvimento, é muito importante frisar isso sempre, a sua responsabilização é e sempre deverá ser diferente da do adulto. Por tal motivo, então, deve-se priorizar sempre que possível, como bem expôs a Heloísa, as medidas socioeducativas em meio aberto e considerar a medida socioeducativa de privação de liberdade uma excepcionalidade, sempre pautada pelo princípio da brevidade, que estão no ECA. Aí eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com os que estão presentes. Nós, os maiores de 18 anos, bem maiores de 18 anos, somos as mesmas pessoas que éramos com 15 e 16 anos? Eu tenho certeza que não.
Uma característica importante a se ressaltar ainda sobre o ECA é que, além dele instituir uma responsabilização penal para o adolescente, se pretende que essas sanções tenham um caráter educativo. Não é por outro motivo, então, que elas não se denominam penas, e sim medidas socioeducativas. É importante a gente notar ainda que, a partir da implementação do ECA, que se vem aprofundando questões e se desenvolvendo orientações para a aplicação dessas medidas, de forma a reforçar o seu caráter educativo. Um exemplo disso é a aprovação da recentíssima Lei do SINASE, a Lei 12.594, que foi aprovada por este mesmo Congresso Nacional, que hoje quer reduzir a maioridade penal. É muito importante a gente lembrar, como muitos ressaltaram aqui nessa mesa, que os locais em que os adolescentes ficam privados de liberdade devem ser diferentes da dos adultos, mesmo que a gente tenha uma realidade um pouco diferente no país. Esses lugares precisam ser diferentes porque as sanções aplicadas são diferentes. Não obstante, então, tudo que já foi falado nesta comissão, é importante a gente salientar alguns dados, então, e aí eu começo a segunda parte, a respeito da vitimização da juventude brasileira. E esses dados, com todo o respeito, as pessoas que deram alguns dados infundados, né, não em estatísticas oficiais, em dados empíricos de estudos científicos, esses dados que eu vou apresentar são documentos oficiais que comprovam que reduzir a maioridade penal não é uma solução para os nossos adolescentes. Pode passar um slide. Então, quem morre no Brasil? De acordo com o relatório sobre violência letal contra as crianças e adolescentes do Brasil, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, com apoio do Mapa da Violência, no ano de 2015, que foi publicado agora, em junho de 2016, a gente tem os seguintes dados. A cada 24 horas, no Brasil, 29 crianças e adolescentes entre 1 e 19 anos de idade são assassinados no Brasil. A grande maioria das vítimas é negra. Ao final de um ano, a contagem chega a mais de 10.500 vítimas. Isso significa a mais de 3 11 de setembro por ano no nosso país. Se contarmos o período de 1980 a 2013, este número cresceu 475% e segue em tendência de alta. Se analisada a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, o aumento foi de 426%. Considerando a evolução de homicídios na faixa etária dos 16 aos 17 anos, o aumento foi de 640%, de 506 em 1980 para 3.749 em 2013. E quase metade dos assassinatos de crianças e adolescentes no nosso país acontecem nessa idade, ou seja, exatamente a idade que é palco de controvérsia sobre a imputabilidade penal. Todos esses números nos mostram, então, uma aparente, porque não real, indiferença em relação à população jovem, negra e desescolarizada do Brasil. Dessa feita, então, a gente pode perceber que, enquanto, por um lado, a gente está construindo uma nova ordem econômica e tecnológica, colocando o Brasil no centro dos debates internacionais, por outro, a gente está dizimando a nossa população, principalmente a jovem. De acordo, então, com esses dados apresentados nesse estudo, os jovens são os que mais morrem no país atualmente. Embora a violência não seja um fenômeno recente, os dados têm chamado a atenção para a proporção que ela vem assumindo entre os setores populacionais com idade entre 16 e 17 anos. E, diferentemente do que foi apresentado na justificativa dessa proposta de emenda à Constituição, a gente está diante de um genocídio da população jovem e não diante de um crescente alarmante do número de atos infracionais cometidos por esses jovens. Em relação a esses dados, a gente pode passar. Pode passar. Em relação aos dados dos adolescentes que são punidos no Brasil. Então, em relação ao argumento de que os adolescentes ficam impunes, é importante a gente se atentar para o dado trazido pelo último anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O anuário apresenta os dados sobre a evolução dos números de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de 96 a 2013. Esses dados incluem, então, as medidas de internação, internação provisória e semiliberdade, ou seja, quando o adolescente está restrito de liberdade. Em números absolutos, passamos de um total de 4.245 jovens submetidos a essas medidas em 1996 para um total de 23.066 adolescentes em 2013, ou seja, um crescimento da ordem de 443,36%. Isso demonstra, conforme muito bem aponta o professor Rodrigo Azevedo, da PUC do Rio Grande do Sul, o aumento da utilização pelo Sistema de Justiça Juvenil dos mecanismos de controle socioeducativo em restrição à liberdade das crianças e dos adolescentes.
Analisando as taxas de adolescente em medida socioeducativa com restrição de liberdade por 100 mil, verifica-se que passamos de uma taxa de 97,7 por 100 mil em 2012 para 111,3 por 100 mil em 2013, com uma variação no período de 13,3%, ou seja, estamos sim e cada vez mais punindo os nossos adolescentes com restrição de liberdade. A gente pode passar mais um slide. E a respeito dos atos infracionais, então, praticados pelos adolescentes, predominam os crimes contra o patrimônio e os relacionados ao mercado ilícito do tráfico de drogas, que são crimes cometidos por adolescentes que se encontram em uma situação de extrema vulnerabilidade. Ademais, verifica-se que tão pouco se confirma a alegação de que a prática de ato infracional estaria aumentando de maneira alarmante quando se volta a olhar para a realidade brasileira. Na verdade, grande parte da literatura sobre o tema denuncia que as taxas de incidência de ato infracional têm, na verdade, caído significativamente em comparação com os crimes praticados pelos adultos, tendo atingido certa estabilidade nas últimas 2 décadas. Isso tudo demonstra, então, senhoras e senhores, que a gente não precisa de novas leis que recrudesçam as que já existem. A gente precisa reconhecer a nossa parcela de responsabilidade ao defender projetos de leis que aumentam as penas, as medidas de internação ou que querem reduzir a maioridade penal. O IBCCRI entende, então, que os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes são protegidos, sim, por cláusula que alcança qualquer parte da Constituição Federal e até mesmo os tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Entende, por fim, que as referidas propostas de emenda constitucional são fruto de movimentos político-criminais radicais, pautados por uma perspectiva repressiva que busca maior rigor no que diz respeito à coerção penal por meio do recrudescimento do sistema de justiça juvenil. Dentro desse contexto, e tendo em vista que essa proposta tenta modificar a Constituição do Brasil, justamente em matéria que se constitui a cláusula pétrea, com a pretensão de implementar o malfadado incidente de desconsideração de inimputabilidade penal, sem contraditório, sem ampla defesa, para proporcionar a pura e simples submissão dos adolescentes ao regime penal tradicional, reconhecidamente fracassado, o IBCCRI é contra a aprovação desta medida. Dessa forma, é importante finalizar dizendo que aprovar a redução da maioridade penal, assim como aumentar o tempo de internação dos adolescentes em situação de conflito com a lei, não é apenas andar na contramão da história, é aprovar uma retórica populista desprovida de fundamentos empíricos. Muito obrigada.